No início da década de 1960, os consumidores estavam aprendendo a se relacionar com os suportes de comunicação e, a priori, enxergavam o rádio e a televisão como fontes de entretenimento e a mídia impressa, jornal e revista, como provedora de notícias e informações de utilidade pública. O jornal era responsável por propagar conteúdos referentes aos acontecimentos nacionais e locais, enquanto a revista servia de conselheira e amiga para as mulheres, seu principal público durante os primeiros anos de circulação. Os ouvintes, telespectadores e leitores dessa época recebiam as mensagens das diferentes plataformas midiáticas e emitiam suas opiniões e comentários junto a familiares e amigos restritos, na maioria dos casos, ao ambiente geográfico do qual faziam parte. O perfil do consumidor da década de 1960 foi construído a partir de um contexto sócio-histórico marcado pela instabilidade econômica, com movimentos de ampliação e retração do poder de compra dos indivíduos, pela restrita oferta de bens e serviços e, principalmente, pela reduzida quantidade de informações que circulavam na época. Os anunciantes dispunham de grande controle sobre as mensagens que eram apresentadas aos potenciais compradores, visto que os canais de comunicação possuíam um caráter mais unilateral, e assim, a atividade publicitária não enfrentava os desafios que a contemporaneidade apresenta. Em outra vertente, vemos o ethos de consumo da década de 2010, que no Brasil tem sido marcado pelo desenvolvimento econômico, pela ascensão e maior participação da classe C na aquisição de bens e produtos, pela complexidade das estruturas familiares, pelo empoderamento feminino e pela ampla utilização da internet por diferentes perfis de públicos. Reconfigurando o cenário, temos a fragmentação da audiência, que agora faz com que os anunciantes disputem a atenção dos consumidores, em meio a muitas plataformas de mídia. Essa paisagem também nos convoca a compreender que, ao longo de 50 anos, o país passou por transformações significativas nas esferas política e econômica. O Brasil se tornou uma nação com melhores condições de vida. A expectativa média elevou-se para 73,4 anos em 2010 e apresentou novas configurações populacionais, pois, diferentemente da década de 1960, os indivíduos passaram a ocupar majoritariamente o espaço urbano, 84,4% do total. Tal panorama fez surgir uma nova dinâmica de consumo, com a ascensão e a maior participação da classe C na aquisição de bens e produtos. Em 2010, a nova classe média era formada por mais de 90 milhões de brasileiros, com renda entre R$ 1.115 e R$ 4.807, e já representava uma parcela importante dos gastos do Brasil, 41,35%, tornando-a a mais consumista do país. Empresas interessadas em atender a esse novo público lançaram segundas marcas e desenvolveram produtos com características peculiares que pudessem conquistar a demanda crescente. Televisores de plasma, computadores e passagens de avião se constituem como bons exemplos de mercadorias e serviços que passaram a ser comercializados em larga escala. Os meios de comunicação, atentos a esse movimento, diversificaram o conteúdo de suas programações, com o intuito de atender às expectativas desses novos consumidores. As revistas, que no passado serviam de amigas e conselheiras das mulheres, seu principal público, agora agregam novos temas como carreira, viagem, moda e sexo. O surgimento da internet nos anos 90 e a sua utilização em escalas cada vez maiores também ajudaram a reformular as práticas de consumo da atualidade. Nos anos 2000, houve uma explosão do comércio eletrônico no país. E 10 anos depois, esse tipo de transação já atingia a marca de 23 milhões de consumidores e 40 milhões de pedidos a grandes lojas varejistas. Em 2010, 30,7% dos lares brasileiros já possuíam computador com internet. A crescente penetração desse recurso foi acompanhada pela consolidação dos meios tradicionais, a exemplo da televisão, do rádio, do jornal e da revista, suportes que não perderam sua capacidade de impactar o público através de suas potencialidades.
A televisão conservou sua soberania em relação à presença nos domicílios, 95,1%, e ao alcance, 98% do total nos 9 mercados do consolidado Marplan, em 2010. Ao invés de concorrência direta aos meios clássicos de comunicação, a internet apresentou novas possibilidades de interação entre marca e consumidor, a partir de um fluxo bidirecional, diferentemente do que acontecia na década de 60. Os prosumers, expressão proveniente da fusão entre os termos consumidor e produtor, passaram a criar e distribuir conteúdo de toda a natureza, inclusive acerca dos produtos e serviços experimentados. As conversações, outrora restritas ao espaço geográfico, foram estendidas para as novas redes sociais surgidas, especialmente através dos sites de relacionamento, e assim, a prática da recomendação ganhou ainda mais relevância. Em meio a toda essa complexidade, o fato que não podemos negar é que o perfil do consumidor da década de 2010 ainda está sendo construído. Porém, constatamos que a transformação parece colocá-lo em um permanente estado beta, ativado por um bombardeio de novas tecnologias e taxas de incorporação de novos cenários à sua vida cotidiana. Por fim, é muito fácil afirmar que os consumidores de hoje são detentores de um nível de controle nunca antes visto, que moldam o mercado do marketing e que são forjados a partir das novas perspectivas comunicacionais. Mas o que temos mesmo que compreender é que com isso esses consumidores vêm redefinindo o jogo do consumo, da comunicação, dos relacionamentos, das marcas, das tecnologias e das mídias.